Saudações a todos, meu nome é Igor Coelho, estamos aqui no projeto Universidade Aberta e vamos falar mais um pouco sobre as questões de sociologia que podem aparecer para você no Enem. Antes de começar, eu quero te falar uma coisa importante, que essa parte de sociologia talvez seja a mais vital da sua prova. Você pensou que não, mas a sociologia pode ser muito importante nos temas de redação. Então, desde 99, quando o Enem começou, os temas sempre vêm trazendo algum ponto social importante. Então, pensa como foram os temas passados, e daí a gente pode caminhar para alguma coisa importante. Então, veja só, o tema de redação passado falou da questão da intolerância religiosa, então, que é um tema ligado à sociedade. O tema da redação anterior foi sobre a questão da violência contra a mulher, ou seja, também outro ponto muito batido pela sociologia, né? E vem anterior ainda, você teve a ideia da publicidade infantil, né? Ou seja, outro tema também com base social. Então a gente pode esperar do Enem uma prova polêmica, uma prova que fale da sociedade, que mostre os problemas, que faça o aluno ou o candidato pensar, né? Então, é uma prova que você tem esse aspecto importante do questionamento social. Então, a gente tem alguns valores aí, algumas ideias que a gente tem que lembrar, discutir e entender um pouco profundamente para, de repente, te fornecer uma base para você questionar e fazer a redação, que a redação ela pode servir aí de apoio na base social. Então, é isso que eu tenho que te falar para parte de sociologia e redação, né? Claro que a gente tem que trabalhar os temas da redação normais, mas a sociologia pode te ajudar a ter uma argumentação, a ter uma visão crítica do assunto. Então, separei alguns temas que geralmente ocorrem, que aparecem de acordo com o Enem. Então, nós temos aqui os temas principais e algumas coisas que eu vou falar que se desdobram daí. Os movimentos sociais. O movimento social é um tema que está linkado com minorias, tá? Minorias e movimentos sociais, eles estão bem próximos. Por quê? O que é uma minoria, então, para começar? Minoria é um grupo que ele é diferente dos demais da sociedade por algum motivo. Então, pode ser por um motivo étnico, pode ser um motivo por causa do gênero, pode ser um motivo, sei lá, ligado à religião. Esse grupo é diferente. Sendo diferente, ele acaba não sendo aceito pela sociedade. Não sendo aceito, ele começa a sofrer diversas medidas, entre a mais comum, o preconceito e até a exclusão. Então, esses grupos, eles acabam passando por um processo de luta. Primeira coisa da minoria é reconhecimento. O que é uma minoria? Então, é um grupo que não se encaixa na forma geral da sociedade. Então, você tem vários exemplos, né? Você tem o LGBT, você tem as mulheres, os negros, os índios, os idosos, os deficientes, né? Então, você tem vários grupos. Na verdade, hoje temos catalogados mais de 30 grupos de minorias. Mas o importante aqui é a gente pensar nessas mais comuns. Então, a minoria é um grupo que não se encaixa e, por não se encaixar, vai buscar os seus direitos. E como vai ser buscado esse direito? Através do movimento social. Então, o movimento social já é uma organização racional de uma minoria. Então, esse movimento social vai buscar esse reconhecimento, essa luta, essa forma de pressionar. E aí é muito importante que você lembre disso. O movimento social pressiona a sociedade civil para que o Estado, o governo, tome uma decisão ou tome uma medida. Então, isso é fundamental lembrar que isso de vez em quando aparece, né? A ideia dos movimentos sociais. Aí você também tem muitos movimentos. Você tem o movimento dos sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto, você tem o movimento da causa homossexual, né? O LGBT. Você tem a organização dos índios, né, na sociedade civil. Então, você tem diversos movimentos que vão trazer, de alguma forma, essa pressão, esse questionamento
para a sociedade civil. Por exemplo, a Marcha das Vadias, a Marcha das Margaridas, que são as trabalhadoras do campo, né? Os trabalhadores do campo, que vão trazer aí uma visão do lado da mulher, o feminismo, né? Importante. Outra coisa importante, o feminismo é uma filosofia que vai trazer uma ideia de igualdade. Então, pense, não se esqueça, principalmente numa redação, numa argumentação, que o feminismo ele busca a igualdade de gêneros e não a superação de um gênero. Ah, a mulher agora é mais importante. Não. A ideia é que mulher e homem são igualmente importantes. Então a gente vai ter que olhar por esse ângulo para aprender a valorizar os dois lados. Sendo que você vive num país que a cultura é machista, que a cultura ela é mais centralizada no homem. Então você acaba tendo esse prejuízo, esse preconceito com a mulher, que é natural. Não é bom, mas a gente aprende naturalmente a ser preconceituoso, a dizer que a mulher é mais fraca. Então esse tipo de coisa tem que tomar muito cuidado na prova para não expressar preconceitos, ou então citá-los. Citar não tem problema, agora uma redação preconceituosa geralmente não é bem vista pela banca. Então as minorias são esses grupos diferentes, por exemplo, os judeus, né, os homossexuais, qualquer grupo desse que sofre algum tipo de preconceito ou desigualdade dentro da sociedade. Então, se esse grupo sofreu um preconceito ou uma desigualdade, ele geralmente reage por meio dos movimentos sociais. Uma conquista do movimento social, dos movimentos LGBT, foi a união estável entre homoafetivos. Então, esse foi um grande passo para a consolidação de direitos, de valores, né, de cidadania entre os homoafetivos. Então, é importante que você lembre desses conceitos que estão sempre aparecendo, estão sempre sendo divulgados. Questão de gênero. Gênero é a relação entre homem e mulher. Então, a relação entre homem e mulher, em toda a história, há mais de 1000 anos que a gente vê um processo de subjugação da mulher. A mulher subjugada, submetida, né? Ela é submissa à vontade de um homem. E isso acontece desde a Grécia, né? E vem até hoje. Então, esse processo vai gerar uma diferença de tratamento e de comportamento. Então, a questão de gênero, ela tem sido colocada, geralmente ela tem vindo nas provas, então mostrando a visão e a importância da mulher. E a mulher como um ser capaz, completamente capaz, de tomar decisões, decidir pelo corpo, decidir pelas opções, né? Então, essa questão tem sido muito debatida. A Lei Maria da Penha, é muito importante de se lembrar que a Lei Maria da Penha, ela foi feita através de um processo de mudança social, aonde foi feito uma pressão na ONU para que a lei fosse feita. Então, em questão de gênero, sofre muito com preconceito. Como combater o preconceito contra o gênero no Brasil? Combater através da educação, combater através do esclarecimento, né? Mostrar a dificuldade das relações. Então, o gênero é definido pelo momento, pela criação social. O sexo é biológico, masculino, feminino, macho, fêmea. Então, é biológico. Agora, homem e mulher é gênero. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Para você fazer uma reflexão tranquila, basta você lembrar dos brinquedos. Quais são os brinquedos que as crianças ganham? Qual é o brinquedo que menina ganha? Né? É boneca, é roupinha, miniaturas da vida social, tipo salãozinho, tipo cozinha em miniatura. E o homem, o que ele ganha? O menino ganha bola, ganha carrinho, ganha soldadinho, né? Ganha brinquedos ali que estimulam essa criatividade, a coragem. E a menina ganha brinquedos que estimulam a tranquilidade, a vida doméstica. Então, essa é uma criação social. Por isso que a questão de gênero
tem sido muito debatida, o Enem tem sido uma boa porta para questionar essas coisas. Então fiquem atentos para essa questão. Outro ponto bastante colocado e bastante visto ultimamente é a questão da violência. A violência, o que é violência, né? Então se você tem, por exemplo, um leão que corre atrás de uma gazela lá na África, você vê isso na televisão, você acha que isso é violento? Então isso não é violento, isso é instintivo. A violência é uma ação premeditada, racionalizada, que busca fazer mal ao outro. Então veja que interessante, não é qualquer coisa que pode ser considerada na natureza violento, é um instinto, né? Uma outra forma de agir, não existe. Agora, o homem quando ele decide agredir, ou a outro tipo de agressões, como agressão psicológica, agressão verbal, né? E outras formas, então essa é uma atitude premeditada. Então, o Enem tem pensado muito essa questão da violência, a violência nos grandes centros urbanos, a violência no campo, a violência de formas não literais pela força. Você pode ter violência, como eu falei, psicológica, entre outras formas. E essa violência, então, tem sido muito debatida. Qual é o papel do Estado em relação à violência? A violência, então, ela deriva de toda uma atitude ou uma falta de atitude do Estado. Qual é o papel do indivíduo frente à violência? Vamos buscar uma proteção, vamos buscar um apoio. Uma questão que pode aparecer, o indivíduo andar armado. Armar a população resolve o problema da violência? Né? Então, é uma questão muito delicada de se pensar. Um tipo de questão que pode aparecer para a prova. E a principal questão, por que a violência ocorre? A violência está relacionada com a pobreza gera violência. Então, a violência está muito ligada à ideia de impunidade. Então, quando você vê um indivíduo que comete um crime, geralmente ele não imagina que o Estado seja capaz de prendê-lo, mas se o Estado prendê-lo, ele ainda não é capaz de ser ressocializado, de voltar a conviver em sociedade. Então esse é um problema muito sério. A violência tem uma relação com a pobreza, mas tem mais uma relação com a impunidade. Um indivíduo que não se vê punido de forma alguma, ele tende a cometer atos cada vez mais violentos, né? Então, para perceber, existe uma relação entre a violência e as instituições. Quais são as instituições sociais? Então você tem por base a família, a escola, a igreja e o Estado. Essas 4 instituições são a base. Hoje você pode colocar que existem outras instituições, como os amigos, né, que se encontram, como as redes sociais, que acabam passando valores. Qual é o papel da instituição? Repassar valores. Que valores? Os valores que são aceitos ou condenados pela sociedade. E como ela faz esse processo? Através da socialização. Então a socialização é repassar valores, normas, regras socialmente aceitos. E esses valores que são aceitos, eles contribuem como uma base para toda a sociedade. Então, a família. Quais são os tipos de família? Você tem a família monogâmica, poligâmica. Além dessas famílias aí, você tem hoje em dia um novo ajuste. Então, lembraremos aqui do quê? Das famílias que são consideradas monoparentais. Famílias monoparentais é aquelas que não têm um dos cônjuges. Pode ser por causa do divórcio ou do falecimento. Então, você tem no Brasil um grande número de famílias em que as mulheres chefiam a família, porque ou elas são viúvas ou elas são divorciadas, né? Então é um número que mostra o crescimento da mulher como chefe da família, quebrando um pouco essa ideia, né, do patriarcado, do machismo, né? Então a família, ela faz o que a gente chama de socialização primária. Então o que é? Ensinar o indivíduo como ele deve portar, agir e viver em sociedade. Então essa é uma forma importante. A instituição, igreja ou a religião, ela faz o processo de coordenação entre aquilo que é sobrenatural e
a realidade. Então é uma explicação do homem para isso. E aí nós temos as três grandes religiões, a religião revelada, as religiões reveladas, que são as três grandes religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Por que chama revelada? Porque todas elas têm um livro, um código que nos mostra, digamos assim, a salvação. Então, no islamismo você tem o Alcorão, no judaísmo você tem a Torá e no cristianismo você tem a Bíblia, né? Então, que mostram qual o caminho que você deve proceder. E aí, importante então que você relembre dessas religiões. Você tem no Brasil um processo que foi até questionado na última prova, da intolerância contra as religiões, porque o Brasil tem uma formação judaica cristã. Então, são valores judaísmos e valores do cristianismo que são a base da cultura brasileira. Mas você tem outras religiões, principalmente as religiões que foram renegadas aí no século XV e XVI, que são as religiões africanas, que são de base espiritualista, que não tem livro, mas que o próprio comportamento moral é que leva à salvação, à iluminação, e aí vai. Então, essas religiões espiritualistas, elas ficam também sempre à margem, né? Ficam renegadas, a população às vezes tem dificuldade de compreender. Né? Você também não tem uma grande representação política dessas religiões. Então, é importante que a gente entenda e que aprenda a respeitar essas diferenças, né? Valorizar. Por que a gente valoriza o Thor, né? Que é um deus nórdico, né? Que é milhares de quilômetros de distância, que não afeta em nada a nossa cultura, mas porque ele é loiro, bonitão, então a gente valoriza o Thor. Mas a gente não valoriza os nossos deuses aqui africanos, que estão no processo de sincretismo cultural. Tá? Então, e o Estado. Daí é muito importante lembrar da democracia, já vamos falar de democracia, mas o Estado, ele é essa instituição que faz, no caso, a cobrança dos valores, né? Então, ele também repassa valores, mas também cobra mais os valores. O Estado, você vai ter os vários tipos de Estado, com vários tipos de governo. Então, o Estado, você pode falar da República, da monarquia, né, da democracia, da ditadura. Então, todas as formas ligadas ao Estado. O Estado, ele cobra, representa os indivíduos, faz com que os indivíduos vivem no mesmo território, né, e tenham as mesmas regras e os mesmos valores. Então, o Estado, ele é muito cobrado na relação da política. E a política, vamos separar, hein? Estado é o nosso contexto social. Política é a administração do Estado. Então, a administração pública. Quem é o político? É o funcionário da administração pública, colocado lá pelos eleitores. Mas, na verdade, ele é funcionário público. Então, o Estado, ele não representa exatamente o governo. Às vezes a gente confunde isso, não pode confundir. Governo é a forma de administração. E o Estado é a nossa forma cultural. É a língua, é a religião, a cultura, tudo junto. A globalização tem sido muito questionada e também é normal em quase todas as provas. Por que a globalização para a sociologia é um processo perigoso? Porque ela faz a homogeneização da cultura. O que significa isso? Significa que todo mundo faz o mesmo processo cultural nos mesmos locais, ou seja, todo mundo utiliza da mesma cultura, da mesma forma. A gente acaba fazendo, digamos assim, a gente encontra, por exemplo, na rua, vai no shopping, você tem todas as marcas, tem todos os alimentos de vários locais, e isso é um problema porque a gente perde a identidade. Qual é o nosso produto? O que nós gostamos de consumir? Né? Então você vai para a Amazônia com aquela riqueza toda, você vai pedir um refrigerante. Por quê? Porque você está sendo ali bombardeado por essa informação. Então vê, aqui você tem um processo que está ligado à globalização, que a gente chama de indústria cultural. A indústria cultural já apareceu também na prova do Enem e é uma questão bastante delicada. A indústria cultural é usar a cultura como forma de lucro. Então você tem, por exemplo, pega uma obra, um livro, pega o livro e começa a divulgar. Aí ele vira um best-seller. E aí você está transformando aquele livro em uma forma de ganhar dinheiro.
Ou uma coisa pior, você pega o livro e transforma em filme. Então aquele público que lê o livro, com certeza vai ver o filme. Então você tem uma garantia publicitária e financeira ali em cima daquele produto. E a gente pega outros elementos, né? Televisão, novela, você pega o jornal, o livro. Hoje em dia nós estamos usando muito as histórias em quadrinho. História em quadrinho, pega aquela história, pega aquele personagem, transforma ele num grande filme que vai trazer bilhões em arrecadação e bilheteria, né? Então a ideia não é valorizar a cultura, a arte, e sim o retorno que aquilo vai dar. Tem muitos filmes que eles não têm uma segunda forma, não tem, digamos, uma continuação, porque não foi lucrativo. O que o estúdio gastou e o que o estúdio recuperou não foi lucrativo. Então, é importante que você perceba que a indústria cultural está te mostrando coisas como você deve fazer e ser de acordo com o lazer, né? Então, isso é muito complicado. O trabalho ligado à globalização, né? E também a forma de produção. Então, o trabalho ele também tem sido muito questionado. E aproveitando a atualidade, aí a gente vem do processo da terceirização, né, que é contratar demais indivíduos para poder trabalhar numa empresa, e essa terceirização traz um certo prejuízo ao trabalhador. Uma questão que está sendo também muito comentada, a questão dos refugiados. Refugiados, eles estão chegando, a maior parte na Ásia mesmo, ali naquela região do Oriente Médio, que recebe os maiores números de refugiados da Síria e depois que vão para a Europa, né? O Brasil tem recebido alguns desses refugiados e esses refugiados não têm apoio internacional, porque os órgãos internacionais não afetam lá essa questão. E no fim, a democracia como um sistema que a gente tem que pensar. Será que a democracia é um sistema bom ou ruim de governo? A gente pode ver que a democracia nos dá liberdade de expressão, mas será que esse governo é realmente a escolha de todos? Então é uma coisa a se pensar que pode ser levantada para o Enem. Então, muito obrigado pela atenção. A gente finaliza aqui o processo de sociologia. Espero que tenha ficado claro esses temas. Não fique só aqui, pesquise, profunde. E um abraço, beijo pro Gordinho, sucesso e boa sorte aí nas provas.